Hoje a gente vai falar de mercado financeiro, vamos falar de investimento, vamos falar de dinheiro, como cuidar do seu dinheiro em dias bem complicados. Leandro Trajano está conosco aqui, consultor financeiro, especialista em câmbio. Pedro Pragana também conosco. O economista Antônio Perrelli também conosco aqui na CBN. Trajano, bom dia. Obrigado pela atenção. Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bom estar aqui mais uma vez e tema relevante no momento que a gente vê que o mercado, mais uma vez, né? Está sendo mercado. Muita volatilidade, sendo ele. O mercado está sendo mercado. Pragana, bom dia. Obrigado pela atenção. Bom dia, Aldo. Bom dia aos ouvintes. Mercado está sendo mercado, tá, Pragana? Tá, nesse momento. Tá caindo bastante, né? Falando particularmente do meu, Perrelli, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. E só complementando, o mercado realmente está sendo mercado. E no curto prazo, o mercado nada mais é do que algo completamente sem sentido. E é no longo prazo que a gente vê as coisas acontecendo. Pronto, deixa eu começar com esse mercado sem sentido, porque o euro está praticamente a R$5, o euro praticamente a 5,70. A que se deve essa queda aí das moedas, hein, Perrelli? Qual é o seu entendimento em relação a isso? Bem, o que a gente pode notar hoje é que o mundo atravessa uma luta contra a inflação, né? Então, a gente tem uma escalada da inflação que foi trazida principalmente pela Covid. A Covid gerou uma restrição de oferta muito grande e isso está impactando os mercados mundiais. Se a gente olhar para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, acho que vocês veem que os Estados Unidos estão aí aumentando os juros para tentar conter a inflação. E o euro, ele Europa, né? Alguns países da Europa, por exemplo, como a Alemanha, que dependem muito da Rússia, do gás da Rússia, estão também tendo uma escalada de inflação. E do outro lado a gente tem um real, que infelizmente é uma das moedas mais fracas do mundo, e aí Leandro, que é especialista de câmbio, vai poder falar disso muito melhor do que eu. E a gente tem um real que está sendo desvalorizado bastante ao longo do tempo, já é 85% de perda do valor de compra desde da sua criação. Então, para uma moeda ser forte, ela precisa atrair o investidor internacional, ela precisa ter um risco fiscal controlado, uma política fiscal controlada, e nisso o Brasil não consegue repassar isso para o investidor. Tem uma coisa interessante sobre o real, é que recentemente na Bolsa de Chicago, e aí Leandro me corrija se eu estiver errado, que é uma das maiores bolsas de derivativo do mundo, temos hoje o maior volume de apostas para o aumento do real que já tivemos, acho que nos últimos 3 anos. Então, os investidores internacionais estão investindo pesado na desvalorização da nossa moeda. Então, isso é um fenômeno internacional. O Brasil, por ser uma economia muito volátil, um país emergente, ele realmente não iria ficar de fora. Tudo que acontece lá fora é sempre muito amplificado aqui no Brasil. Ô Pedro, deixa eu pegar essa coisa da moeda, daqui a pouco eu vou para Trajano, porque você vive nesse mercado de moeda 24 horas por dia, né? De venda de moeda, de transferência, de queda, de alta. Vocês estavam numa situação um tanto quanto complicada porque estava estourada a moeda, né? Estava lá em cima, creio que os negócios estavam um pouco mais complicados. Essa queda ajuda o segmento ou vocês já observam isso meio assim de lado? Porque se essa guerra estoura ali de fato para valer, pode interferir na moeda? Como é que seja o mercado está analisando? O mercado, antes da pandemia, ele já vinha bem alto, né? Então, a procura já tinha diminuído em termos de volume, realmente, falando do câmbio turismo, né? E que é o nosso forte, vamos dizer, lá na minha loja. Uhum. Então, e tem um câmbio comercial também que a gente focou mais um pouco depois da pandemia, porque muita gente, quando começou a pandemia, não viajou. Muita gente tem razão, óbvio, conta lá fora, né? Muita gente hoje em dia já tem esse... Então, muita gente que não estava viajando estava botando esse dinheiro, né, botando para fora, se organizando para uma eventual viagem mesmo com a moeda lá em cima. Mesmo com a moeda lá em cima. Só que, obviamente que quando a moeda começa a baixar, começa a aumentar a procura e o pessoal pensando mais em viajar. Só que com isso, estava a pandemia. Exato. Quando começou a voltar essa pandemia, veio essa nova variante Omicron. Travou de novo, parou tudo, todo mundo ficou nessa tensão e
agora todo mundo já se acostumou com essa possibilidade de viajar. Tá. Mesmo com essa variante, ninguém está morrendo. Tem restrição, mas menor. Bem né? menor e todo mundo viajando. E aí agora vem o fato da guerra. Né? Eu não sou muito entendido de guerra, mas acredito que a moeda vai subir se realmente essa guerra estourar, porque é uma questão de oferta de mercado. Você trava tudo, né? Já tem os Estados Unidos dizendo que vão bloquear negócios, a Europa também, né? Então... E aí, muita gente que pensa em mandar dinheiro para fora ou viajar está se preocupando com essa história da guerra. Exato. O que é que vai acontecer? O que vem pela frente, né? E muita gente todo dia pergunta o que é que pode acontecer e, na verdade, a gente não sabe o que pode acontecer. Né? Esse mercado de câmbio ele é muito volátil e é muito sensível a muitas informações e muitas derivações informações e boatos. E né? boatos, tem isso, né? Coisa, né? O presidente fala alguma coisa, aí sobe ou desce, aí um fator externo sobe ou desce. E aí, mas falando no modo geral, agora aumentou a procura bastante essa semana. Porque caiu, né? Esse mês caiu bastante, né? Então agora está uma procura razoável. Tá razoável. Tá. Diga lá, Trajano, você fica observando tudo aí, de olho lá na Rússia. Qual é a avaliação que você faz? Na verdade, a gente tem agora aí o aumento dos juros americanos também. A gente vive um ano eleitoral no Brasil. Essa tensão... Ano eleitoral com juro lá em cima. Juro lá em cima no Brasil. Brasil. Fala fechamento em 12 e alguma coisa, juros né? americanos já era um pouco esperado, né? Isso. Porque assim, eles emitiram trilhões de dólares, né? Uma hora essa conta tinha que chegar, né? Desses juros aí, né? E aí, com tudo isso, que a gente espera é mais um ano de muita volatilidade, né? Muita volatilidade e precisa de muita cautela por parte de quem quer viajar. É uma coisa que eu sempre falo, a gente tem um turismo muito amplo, então isso fortalece o turismo interno, que termina por encarecer, questão de oferta e demanda. Claro, muitas pessoas aí que têm condição, estão sedentas de ir para o exterior, ainda mais... nem todas estão organizadas, a gente tem um euro ainda muito alto, a gente tem um dólar ainda muito alto, se a gente vai para, claro, é tempo, mas se a gente vai para 5 anos atrás, a gente tinha dólar e euro na casa dos R$3. E aí a gente pode procurar o que agora? Bom, né? Pois é, tempo bom. Porque o turismo na América do Sul pode ser fortalecido, o turismo interno, então é questão de muita consciência, reflexão do seu padrão de vida, do momento financeiro de cada família, de cada pessoa, para ver a melhor forma de viajar, né? Mas como o Perrelli citou aí, essa desvalorização do real, ela termina prejudicando tudo, não é, Trajano? Quem quer viajar, por exemplo, aqui para os países aqui da América do Sul, o real não tem... Está cada vez mais fraco. Não tem tanto impacto, né? Você não pode mais contar viajando com real, né? As outras moedas também, né? Se você ver aí, os bancos já não importam mais o peso argentino. Que, querendo ou não, é uma moeda que... Existe ainda? Nossa, tá esfacelado. Acredite se quiser, ainda tem uma certa procura, né? De gente talvez desinformada, que é melhor levar o dólar. E os bancos não importam mais e não tem mais. Tem uma escassez dessa moeda. Então há um enfraquecimento também aqui na América Latina de algumas de moedas, né? Ô, Trajano, então vamos lá para essa conta. Nesse momento de crise que a gente está vivendo, de inflação galopante, de taxa de juros galopante e de limitações, ainda tem, né, Pragana e Perrelli, limitações aí por conta de pandemia de viagens. A gente sabe disso. Muita gente está evitando viajar porque tem sido chato, faz exame, tem aquela incógnita na hora da volta. E agora aí tem que ter agora o seguro de viagem, de saúde, porque se você ficar positivo na volta, você tem que ficar na quarentena. Essa questão da quarentena aumenta gasto, né? Aí a questão da quarentena que eu acho que reteve muita gente, porque passou uma boa parte do tempo aí que você tinha que passar 14 dias antes de entrar nos Estados Unidos. Então a pessoa tem que ter umas férias muito largas. O cara ia pelo México, né? Ficava lá no México. 14, 10 dias. Quem tem dinheiro. E férias bem longas, viu? Para poder aproveitar, de fato. Então é para poucos, né? Mas acredite, muita gente ia. Sim. A procura do peso mexicano aumentou muito. Porque tem muito rico, né? Tem gente que não tem esse tipo de problema. Não tem esse problema. Pragana, nessa coisa da moeda que você citou, desse enfraquecimento aqui na América Latina, passa só pela Argentina ou os outros países também estão enfraquecidos? Os outros também. Tem a Venezuela, que não precisa nem falar, né? Já não existe. Mas a busca na loja é mais dólar e euro. É dólar e euro, com certeza. Agora, antes a gente tinha um fato curioso que o terceiro lugar de procura sempre foi a Libra, apesar de ser uma moeda bem mais cara, né? A Libra está a quanto hoje? Hoje gira em torno aí de 7,30, 7,20, mas ela chegou aí em 8,30, 8,40 há poucos meses atrás, chegou bem alto. Só que aí essa foi invertido. Hoje o terceiro lugar da procura é o dólar canadense. Muita gente indo para o Canadá. Mas esse negócio da Libra é desproporcional, né? É desproporcional. É muito distante. É muito ampla, muito é uma moeda muito forte, né?
A rainha é muito forte. Demais. Perrelli, qual é a indicação que você dá? Eu vou pegar essa indicação também aqui de Trajano, de investimentos no momento. As pessoas estão mais aptas a ir para a Bolsa, o pessoal está mais seguro em ir para uma renda fixa. O que de momento temos de cenário aí para investidores, sejam grandes ou médios investidores, e até pequenos também? Bem, o Brasil sempre foi conhecido por ser um país de rentista, né? O que é um país de rentista? É um país onde as pessoas investem em juros. Porque com juros a 14%, 25%, que eu acho que foi o máximo que teve aqui no Brasil, as pessoas não vão para a Bolsa de Valores, porque muitas entendem a Bolsa de Valores como se fosse um grande cassino, o que é um entendimento completamente errado. Né? Então A Bolsa de Valores... é melhor emprestar É dinheiro. melhor emprestar para o banco, receber juros, do que eu ir para a Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores eu posso perder tudo e tudo mais. Então tem todo aquele entendimento errado sobre a Bolsa de Valores. Sobre o que é o melhor investimento, Aldo, eu não acredito que haja um melhor investimento. Eu acredito que haja um melhor investimento para determinado tipo de perfil. Eu tenho um filho de 6 anos. O meu filho de 6 anos ele já tem ações na Bolsa Brasileira, porque eu compro para ele e a lei permite. Mas o meu perfil investindo para o meu filho é diferente do perfil de outra pessoa que não aguenta volatilidade, por exemplo. Tem gente que, se a carteira dela cair 5%, ela não vai conseguir dormir. Então não adianta você ir para a Bolsa de Valores e você não conseguir dormir. Você tem que fazer um investimento para que você consiga manter a sua sanidade mental. Porque se você perdeu a sua sanidade mental, você perdeu tudo. Então eu acredito que investir passa longe de ser uma receita de bolo. Compre Tesouro Direto, compre essa ação, invista em renda fixa. Ela depende muito dos objetivos de cada pessoa, e cada pessoa é um mundo. Há uns 2 anos atrás, a gente iniciou um projeto chamado Democracia Financeira, que a gente fala de fundos imobiliários, até falar o nome dele aqui, o professor Vinícius Silva, economia com a professora Amanda Aires. Então a gente cobre vários pontos nesse curso, o curso presencial era lá no Shopping Rio Mar, para ensinar o investidor o que é que ele tem que fazer, né? Como é que você pode pegar o investimento e colocar esse investimento exatamente de acordo com o seu tipo de perfil. Então eu acho que não existe, Aldo, uma fórmula direta. Primeiro a gente tem que conhecer os objetivos do investidor, para depois, principalmente eu como analista de investimentos, para falar para ele, isso aqui é o melhor para você e isso aqui não é. Então você tem que fazer uma anamnese de quem quer fazer investimento, né? Para saber... Exatamente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho 100% em ações. Eu não invisto em renda fixa absolutamente nada. Parte do capital está no exterior, nos Estados Unidos, e parte do capital está aqui no Brasil. E eu me sinto muito bem. Lógico que eu não vou ficar feliz se a carteira cair 20%, 30%, mas eu suporto. Mas eu até entendo as 20% empresas. você dorme bem ainda. A partir de 30 eu já começo a chorar no banheiro e tudo mais, mas eu não costumo falar para ninguém não. Mas eu acredito assim que a bolsa, como um instrumento de acumulação de riqueza no longo prazo, ela é muito potente. Falta ao brasileiro, né, falta ao investidor, não ao brasileiro, ao investidor em geral, a entender isso e usar isso a seu favor. Então, independente de dólar alto, dólar baixo, juros altos, juros baixos, se você olhar para boas empresas a bons preços, você vai ver que elas sempre conseguem vencer a taxa de juros e retornar muito dinheiro para os seus acionistas. Trajano, o rico é rico, isso aí nem se discute. Entra crise, sai crise, né, Pedro? Não se discute. Rico é rico, não tem problema. Talvez ele deixe de ganhar um pouco mais. Mas essa classe média que está imprensada aí, que está pagando a conta de tudo, que bate forte a inflação nela, como é que ela está conseguindo escapar nesse momento, hein? Ela está cortando algumas coisas que tinha, supérfluas ou não. Ela está buscando que tipo de economia para poder continuar se mantendo no padrão que estava? A verdadeira classe média que a gente vê no Brasil, na verdade, ela foi muito achatada com a pandemia, né? A gente teve aí os ricos, como você falou, os verdadeiros ricos terminaram ganhando muito mais e conseguindo crescer, e muitas pessoas desceram aí para a classe C, D e E, então o negócio ficou bem apertado. Eu acredito que, realmente, para otimizar num momento como esse que a gente vive, que ainda é de muita insegurança, de volatilidade, de desemprego, de insegurança de mercado, por mais que haja uma retomada, é importante, sim, olhar os detalhes, se planejar direitinho, cuidar do dia a dia. Afinal, muita gente termina por minimizar os pequenos valores do dia a dia, e é neles que, quando a gente anualiza,
a gente consegue começar a equilibrar as contas. E também a falta de dedicação a tempo, né? De planejamento, de investimentos. As pessoas acreditam que muita gente, né? Ah, não, eu tenho pouco dinheiro, o pouco que eu poupo, eu deixo na poupança mesmo, porque não vai mudar nada. E é claro que muda. Quando a gente começa a entrar nesse mundo dos investimentos, muda completamente. Num momento como esse, que a gente tem, sim, uma taxa de juros muito alta, é muito simples para quem é até conservador ou quem não tem conhecimento, que a maioria das pessoas se dizem conservadoras e por isso ficam na poupança. Na verdade, é falta de conhecimento. E aí, se você parte para um bom CDB, se você parte para bons produtos da renda fixa, mesmo que você não tenha conhecimento, vai render muito mais do que a poupança. Dedica um tempinho, começa a buscar conhecimento e aumentar o teu percentual pouco a pouco na renda variável e na construção do longo prazo, tem tudo para isso ser bastante interessante. O grande problema, Aldo, é que muita gente faz o supletivo no mundo dos investimentos. Ignora a renda fixa, ignora o seu perfil de investidor, ignora os planos e objetivos que tem, parte direto para a renda variável, nada mais do que recomendações do que escuta em YouTube, Instagram, rede social, e quando vê aquilo não está aliado ao seu planejamento, não está aliado ao seu perfil, e termina como uma bomba e frustração muito grande para esses investidores que estão começando e que muitos deles terminam por ser da classe média, já que a gente teve aí um grande crescimento, sobretudo de CPFs, de pessoas na Bolsa, nos últimos 2, 3 anos aí, né? Agora, mesmo assim, não sei, é bom, Perrelli, me corrigir aí, eu acho que o percentual ainda é muito pequeno, né, Perrelli, de quem investe em Bolsa? Muito pequeno, muito pequeno. Dá Eu o acho que quê? Dá uns 3%? Eu acho que dá menos, né, Trajano? Eu acho que dá menos. Eu fui dia desses checar quantas pessoas abaixo de 18 anos investiam na Bolsa, como o meu filho, por exemplo, de 6 anos, que eles devem fazer esse investimento acompanhado de um responsável, já que eles são menores. E era algo abaixo de 1%. Isso que o Trajano falou foi muito interessante, né, sobre o conhecimento. As pessoas foram levadas à Bolsa de Valores em 2019 e 2020 porque a taxa de juros estava muito baixa. Então, quando a taxa de juros estava muito baixa, o país não era mais, né, não foi mais o país de rentista que a gente conheceu por tanto tempo. Então as pessoas foram para a Bolsa de Valores sem saber absolutamente nada. E tem um investidor aí que todo mundo conhece, acredito, que é o Warren Buffett, que ele fala que o maior risco é a falta de conhecimento. Então as pessoas foram para a Bolsa de Valores acreditando em promessas falsas, de que iam multiplicar o dinheiro por 100, por 1.000, por 10 mil, e não é assim que as coisas funcionam. Como o Trajano falou, o investidor ele acredita que ele é conservador, mas se a gente for para a ideia da palavra conservar, quer dizer manter o poder de compra. Você não tem como manter o seu poder de compra se a poupança te dar menos do que a inflação. Isso é impossível, né? Então, quando você deixa o dinheiro na poupança, quando você deixa um dinheiro numa renda fixa, que a inflação é maior do que o que você deixou lá, na realidade você não está poupando, você está destruindo mais lentamente o seu dinheiro. E se você é uma pessoa impaciente na sua vida, você vai levar essa impaciência para dentro do mercado. Se você é uma pessoa ansiosa, você vai levar essa ansiosidade para dentro do mercado, e isso vai fazer com que essa volatilidade seja tão maior aqui no Brasil do que é nos Estados Unidos. Então precisamos de não só mais investidores, mas de mais investidores que saibam o que na realidade eles estão fazendo. Mas aí é uma questão de educação financeira, né? Tem essa questão da educação, né? Ô, Pragana, qual é o perfil de quem vai para a loja, para o dólar, para o euro e você falou agora do dólar canadense, que a procura está grande, né? É viajante, turismo, a grande maioria, e a grande maioria é classe média. Como você mesmo disse, o rico liga, pega o preço e compra aí. É primeira classe. Quer saber, ele quer mais saber do limite que ele pode levar do que propriamente o preço da moeda. Ele quer saber quanto eu posso levar. Mas desculpa aí, faltou. Perrelli. Não, a sua pergunta aqui. Não. Qual é o perfil de quem o perfil vai desde a classe média e da classe baixa também. Que compra. Agora, com essa baixa da moeda, eu noto que muita gente de classe média e classe baixa estão começando a se organizar para viajar. E é muita gente que faz assim. Eu vou só no fim do ano. Compra $100. Eu estou indo no 50. Eu estou indo no segundo semestre. É uma forma boa, né? Comprando aos poucos, pega o preço médio, né? A lista de câmbio no país todo, eles, assim, todo mundo diverge do mesmo pensamento. O ideal é você dividir sua compra e no final você faz a média. E você diz assim: vou viajar em julho, daqui para lá eu tenho 5 meses, eu vou comprar $1.000 por mês.
naquela data compra os $1.000, independente de quanto esteja. É a Certo. melhor forma, porque você não tem como saber, né? O Não é. mercado de câmbio... Você não pode ficar dependendo da estabilidade Estoura do uma mercado. guerra dessa, do nada você foi dormir, no outro dia, quando acorda, tá feita aquela história acho que foi 16 de maio, a história dos irmãos Batista. Foi 17 de maio de 2017. 17 de maio. Joesley Day. Aquilo dali ninguém imaginava, né? Subiu ali, estourou loucamente, né? Eles especularam o mercado ali, ganharam muito dinheiro. Muito. Mas o perfil hoje do viajante, muita classe média viajando e se organizando. Eu acho que tem um negócio interessante também. Eu vejo um movimento muito grande de cada vez mais pessoas, dependendo da forma que estão indo, com o interesse de deixar o Brasil e partir para o sonho, seja o sonho americano, o sonho português, o sonho no exterior. E essas pessoas vêm tentando se organizar, se desfazendo de coisas aqui. Muitos conseguem sim seguir o sonho, alguns batem e voltam com o tempo. Eu acho que isso começa a ter essa procura. E esse ponto que o Pedro falou é muito importante, porque a compra da moeda aos poucos, e como você disse, Aldo, é comprar hoje, independente do preço que tiver, porque muita gente pensa, eita, hoje está o melhor preço do dólar, que inclusive está aí do dólar, do euro, né, dos últimos bons meses. Desde hoje está. Então eu vou comprar tudo hoje. Hoje. Aí tem muita gente que erra nisso, porque diz, então vamos comprar tudo hoje, porque nossa viagem é em dezembro, aí chega em julho, está muito mais baixo, a pessoa se arrepende. Não é? Então, por isso que comprar aos poucos termina sendo bastante interessante e mais suave. Eu estava chegando aqui agora e um cliente ligou justamente perguntando o preço do euro, eu dei o preço, ele disse, rapaz, me lasquei, eu comprei caro. Eu disse, rapaz, mas não pensa assim não, imagina eu que trabalho com isso, eu for pensar, vocês não vão endoidar, né? Não pensa assim Vende não. barato. Essa questão em doses homeopáticas era interessante, né? Eu creio que seja sempre. Né? Vai de pouquinho, né? Se garantir. Dilui o risco ali. Exato. Deixa eu pedir permissão para vocês, eu tenho intervalo, formação de rede, já a gente volta. Hoje a gente está tratando aqui de investimentos. Consultor financeiro Leandro Trajano, economista Antônio Perrello, especialista em câmbio Pedro Pragana. Daqui a pouco a gente volta. Trajano, vamos para o miudinho, não é? Claro que essas dicas de economia, elas pegam todo mundo. Nesse momento que a gente está aí de muita crise, o camarada sente muito quando vai ao supermercado fazer algum tipo de compra, a inflação ela bate muito. E aí, tem que estar com cadernetazinha do lado, anotando, riscando, fazendo conta. Esse é o momento de fazer conta, Trajano? Porque muita gente termina por dizer, não, mas esse miudinho não é cortando cafezinho, tal. Também não acho que é cortando cafezinho, cortando prazeres da vida que a gente vai conseguir chegar onde quer. Mas cuidando de alguns hábitos que a gente tem, a gente começa a mudar o hábito. E mudando esse hábito, a gente replica isso a cada decisão que a gente toma. Então, eu posso lhe dizer, recentemente, não é lá nada que vai mudar a minha vida, mas eu fico satisfeito e replico esse hábito para uma série de coisas. Eu já joguei aí uma projeção de quase R$1.000 a menos de gastos com minha internet e com minha conta telefone. Com uma simples ligação para renegociar a internet e renegociar a conta telefone. São coisas que a gente... ano, né? Você fala, né? Anualizando isso. Que é uma coisa que a gente tem que ter em prática, porque a gente pensa, só baixei a conta telefone R$30, isso não muda nada. Não muda, mas 30 vezes 12 já dá 360. Baixou 50 a internet, vezes 12, já dá 600. Então, se a gente passa a ter essa prática, a gente vai passar a observar isso em tudo. E passar a preservar, a cuidar mais do nosso dinheiro. E é isso que falta muitas vezes, porque a gente larga esse miudinho, acredita que isso não vai mudar nada e traz impacto sim. Então, eu acho que é importante, sobretudo nesse momento que a gente atravessa, repito, nós que ainda muita instabilidade, muita volatilidade, desemprego e insegurança. Então, para boa parte das pessoas é cuidar disso. E até mesmo para quem já vive num padrão de vida muito alto, quem já considera que tem sim muito dinheiro, como muita gente que eu vejo e até que atendo, mas que tem muito dinheiro hoje e vive um padrão de vida muito alto hoje, mas não está planejando para o futuro. Lembra que, como é que diz aquele ditado? Dinheiro não aguenta desaforo. Não é? Não é para uma coisa errada e vai tudo embora. É a própria questão também do investimento, creio eu, né? Ô, Pragana, você tem notado um maior conhecimento de quem busca, por exemplo, comprar moeda, diferente de 5 anos atrás, de 10 anos atrás? Hoje as pessoas estão mais conscientes na hora que vão comprar lá a moeda? Sim, bastante. Eles sabendo. Compra sabendo, já vem com o preço, já fez pesquisa, ou se não fez, vai fazer, retorna a ligação depois. E sim, eles estão bem mais... Agora, muita gente, eu vejo que independente de... compra e vai viajar e vai para o turismo, e independente de saber ou não saber como está ali o valor, se preocupa em... com a viagem. Aquele chorinho ali que todo mundo gosta de dar, né? Baixa um pouquinho,
E aí mas eu acho que, no modo geral, todo mundo já vem sabendo, já vem entendendo um pouco aí do mercado, já vem entendendo de como funciona, e principalmente agora, né, com esse negócio de pandemia, né? A pandemia ajudou bastante a volatilidade da moeda e essa procura toda. E agora, aí vem a guerra, né? Então a gente vai começando a entender mais o mercado aí. Dizem aí, boca miúda, que investir em dólar é um bom negócio. É um bom negócio? Muita gente... Veja só, eu não sou... o meu pensamento pessoal, eu não vejo o dólar como era antigamente de investimento. Eu sou daquele que eu sou a favor de você ter aquele dólar para o seu turismo, para você viajar. Não investir. Eu acho que ele, melhor do que eu, que entende mais de investimento, ele pode falar. O dólar Ele entende de investimento, você entende de dólar. Eu acredito que a pessoa... Eu acredito que aquele classe média, talvez, quando, vamos dizer, vende um imóvel, recebe um dinheiro, ele talvez procure botar uma parte ali no dólar, porque tem uma certa segurança e sabe que dali... Né? Dólar é dólar. E dólar é dólar. Eu acho que... né? Não tem como. Moeda forte e, de fato, vale a gente diversificar, né? Não comprar apenas o risco Brasil. A gente sabe que o Brasil é um dos piores países do mundo para dever. Tem Madagascar, Brasil, taxa de juros altíssima, que para quem deve é péssimo. Agora, para quem realmente investe, não é à toa que a gente está tendo com essa alta de juros, com toda essa mudança que tem de cenário no Brasil, um grande capital estrangeiro entrando. Isso é ruim, né? Isso é ruim para o país. Isso, na verdade, é a grande... todo o dólar está caindo, né? Essa Selic alta, esses juros altos, né? Entrando muito dinheiro, corre para cá. Todo mundo corre para cá. Assim, para a pessoa que começa a diversificar, ter mais investimentos, faz sentido, sim, internacionalizar a parte da carteira. Um taquinho, né? Isso. Agora, para quem está começando, o impacto disso vai ser tão pequeno. E a gente vê que o conhecimento de investimentos está muito disseminado, muita gente falando. Então, você vê investidores que estão muito na fase inicial já se preocupando em comprar ouro, dólar. Isso ainda não vai fazer um impacto. Então, talvez seja melhor fortalecer e diversificar os investimentos no Brasil, tomar mais conhecimento, para que comece a ter, sim, uma parte internacional, uma parte que você possa proteger a sua carteira. Já numa fase mais avançada. Exato, que é para isso que o dólar serve muito, né? O tal do hedge na carteira, você fazer essa proteção. Perrelli, não se deve colocar todos os ovos da galinha numa cesta só, Perrelli? Exatamente, isso é algo importante. Está fechado. Estão ouvindo agora? Agora sim. Pronto. Isso é algo importante, mas é importante também falar para o investidor o que é diversificar, né? A diversificação, ela veio lá do pai das finanças, Markowitz, e quando ele fala de diversificação, ele fala o seguinte: se você comprar duas empresas positivamente correlacionadas, por exemplo, uma sobe a outra também, você, em tese, não está diversificando. Então, vamos supor que o investidor ele queira diversificar a moeda. Aí ele compra euro, ele compra libra e ele compra dólar. Se essas três moedas, quando sobem, todas sobem, ou quando caem, todas caem, não há diversificação. Isso é importante falar para o investidor. Há ganho, né? Ou prejuízo, né? Exato. Diversificar significa adicionar ativos à sua carteira e diminuir o seu risco. Então, é muito importante saber qual o comportamento dessas moedas. Será que se a Petrobras subir, a Vale também vai subir? Será que se a Oi vai cair, a Petrobras também vai cair? Então, essa volatilidade, essa tendência, ela conta muito na hora de diversificar. Sobre investir em dólar, eu pessoalmente não acho uma boa ideia comprar o dólar e guardar em casa, né? Eu vejo que os agentes econômicos eles têm duas opções. Você pode comprar o dólar para lazer, como o Trajano e Pragana falaram bem aí, o pessoal que quer viajar. Você pode comprar o dólar, a maior parte, e você pode comprar o dólar para investimento. Então, quer dizer, eu acho importante para todo investidor, quando ele atinge um determinado conhecimento, a ganhar na alta do dólar através de empresas que se beneficiem disso, através de uma empresa exportadora, através de uma empresa que, quando o dólar cair, ela vai ter uma despesa administrativa menor. Então, eu prefiro ganhar no dólar através de empresas americanas, através de empresas que tenham essa proximidade da moeda com o seu fluxo de caixa. Tá, agora vamos lá, Perrelli. Você já está no estágio mais avançado, né, de investimentos e de ensinar a investir, né? Esse estágio ele alcança boa parte das pessoas. Por exemplo, bolsa. Está mais fácil hoje investir na bolsa, tem mais corretoras aí. Como o Pedro citou aí, o conhecimento é mais amplo. Quem busca, por exemplo, essa carteira diversificada de investimentos que você cita, consegue encontrar gente suficiente para fazer isso? Hoje está mais espalhado o negócio? Hoje está mais espalhado, sim. Por exemplo, quem imaginaria
não sei se Trajano e Pragana tem filho, né? Se o pessoal aí tem filho, mas quem imaginaria você conseguir Os em um dois dia têm um abrir. bocado, Tem, né? tem um bocado. Quem Investir imaginaria, né? Quem imaginaria, Aldo, ser possível você abrir uma conta numa corretora para uma criança de 6 anos, como o meu filho, por exemplo? Isso há alguns anos atrás seria algo assim, completamente impossível. Então, hoje, o mercado financeiro ele já está muito democratizado. Se o investidor ele não entende muito bem, o que é que ele faz? Ele vai para uma casa de pesquisa, ele procura as famosas casas de research, que tem analistas maravilhosos. Eu sou analista de ações também, devidamente credenciado, mas eu não faço esse tipo de trabalho, eu não gero relatório, não trabalho numa casa de research. Eu tirei o CNPI, que é o certificado, mas para ensinar, para as pessoas que vão no nosso curso saber que não é um influenciador que está ali, é um grupo de professores que tem conhecimento, que sabe o que está falando, para você não ser enganado naquela ação que vai subir 10.000%. Se eu tivesse achado essa ação, eu nem estava aqui, Aldo. Né? Ação que vai multiplicar meu capital por 5 milhões, eu ainda não achei essa ação. Se vocês souberem, me digam, mas eu acho estaria em algum que paraíso fiscal, né? eu acho que isso não existe. Mas a gente recebe todo tipo de aluno, Aldo, desde do investidor mais sênior, tanto para o investidor que está começando agora a formar a sua carteira. Eu sempre digo que a Bolsa de Valores brasileira, eu falo a mesma coisa que Luiz Base, que é o maior investidor, pessoa física do Brasil. A Bolsa de Valores brasileira, suba os juros ou caia os juros, ela é um celeiro de oportunidades que nunca se acabam. Então, se você tiver conhecimento e se você tiver paciência, muito mais importante, você vai conseguir sucesso no mercado financeiro. Tem só que não entrar naquela primeira aula procurando saber sobre Najib Narras, viu? Aí o cara já fica logo ele quebrou, ele quebrou a Bolsa do Rio. Mas, tira logo ele da lição. foi um dos primeiros que eu estudei nessa minha jornada. Deixa eu ir para mais um intervalo, já já a gente volta. Desde o início a gente está falando aqui, Trajano, nessa coisa de ter controle das finanças. Isso é fundamental, né? Para que você tenha êxito e que não fique, como diz a IPRL, sem dormir quando se trata de dinheiro. Isso tem que vir de cedo, Trajano. A escola já deveria orientar essa criança, focar mais nessa coisa da parte financeira, do empreendedorismo, das próprias finanças domésticas. Tem que começar cedo, Aldo. Agora, 2 pontos que a gente tem desafio hoje são a família não tem essa base para passar para os filhos, afinal, a gente vê aí o índice de endividamento, toda a dificuldade dos adultos lidarem com o dinheiro, então não tem essa base, e as escolas, apesar de lei, de ser uma disciplina transversal, não é para ser uma disciplina, mas é para ser tratada transversalmente e através de outras, isso ainda não acontece em maior parte absoluta das escolas no Brasil. E muitas das que começam com a disciplina da educação financeira terminam pecando ao colocar um professor de matemática. Nada contra ele, claro. Mas ele vai trazer para quê? Para juros simples, juros compostos. E quando você fala de educação financeira, você não educa ninguém falando de números, você educa falando de hábitos. Então tem que começar de forma muito simples. Eu até trago uma coisa aqui, né? Passei boa parte do ano passado trabalhando no desenvolvimento para alguns livros de educação financeira, voltado para o aluno, professor e para a família, através de um convite de uma editora de Curitiba, que esse ano deve estar começando a tomar muitas escolas no Brasil. Então, à medida que isso avançar, vai dar sim muita base, vai evoluir. E muita demanda, muito preocupado com isso também, comecei a desenvolver. Então, tem curso online, mas é fundamental que comece de cedo com as crianças. E mesmo que os pais não tenham essa base, comece a crescer juntos, falar sobre escolhas, ver qual é a melhor ferramenta de abordar, o valor das coisas, de onde vem o dinheiro, que aquela caixinha ali, você não bota o cartão e o dinheiro vem de nada, não passa no cartão, a conta chega depois. A vaca não dá leite, né? Exato. Tem que ir lá tirar o leite da vaca, né? É pouco a pouco. Então, acredito que tem que começar de cedo, sim. O PRL falou aí 2 vezes, perguntou se a gente tinha filho e tal. É uma coincidência grande, porque meu filho tem 6 anos e eu também tenho conta para ele e para o Theo em corretora, desde que ele tem aí, eu acho que 3 para 4 anos. Então, ele já tem uma carteira bem arrojada para o que é o perfil dele, e é isso que o investidor precisa entender. Ele é uma pessoa, é uma criança, não sabe nem de nada disso, e a gente pode arriscar mais. Agora, à medida que a idade passa, a maioria das pessoas que não tem uma reserva tão grande tendem a ter uma carteira mais conservadora, mas o conhecimento é a base. Esse conhecimento está disseminado, como bem disse o PRL, através de casas de análise, através de muitas informações na internet, que cabe a cada um filtrar, estudar, dedicar um tempinho e o suor da economia, daquilo que poupa, botar para investir e render da melhor forma. Pragana, as casas de câmbio, e aí, pela sua experiência, né, que você vivencia isso, passaram
esse período de pandemia foi difícil para esse segmento financeiro? Foi ruim para vocês? Demais. Eu posso... Perderam muito. Quando foi dia 15 de março, mais ou menos, foi começo... 2020. Se eu for botar em porcentagem de uma média que eu trabalhava ali todo mês, eu do dia 15 de março ao 15 de abril, eu fiz 3 ou 4% do meu movimento total. Fazia. Um mês inteiro. Mas seguiu assim? Foi desesperador. Na verdade, o primeiro mês foi bastante desesperador e todo mundo ficou naquela. A pandemia só vai durar um mês, né? Aí depois dura mais 2 anos já. E aí o que é que aconteceu com as casas de câmbio? E bota aí mais 1 ano e meio, viu? Muita gente tinha dinheiro já programado e planejado para viajar. E aí, quando foi passando o tempo, essa pandemia se prolongando, muita gente começou a se desfazer dessas moedas. Então foi aí onde a casa de câmbio conseguiu ainda, vamos dizer, respirar de alguma forma, porque esse dinheiro, o spread caiu lá para baixo a compra, que a gente tinha que repassar para o banco, e a gente fazia esse spread aí, e que foi onde a gente respirou. Mas mesmo assim, isso daí durou 2, 3, 4, 5 meses, depois ninguém tinha mais dinheiro para vender. E aí voltou aquela estagnação de antes e a pandemia continuando. Ô Pedro, e a recuperação? Ela se deu esse ano? Ela não está ainda naquele volume? Ainda está... E um fato curioso... Passo lento. E um fato curioso é que os grandes bancos que importam moeda, né, que são poucos, assim, não são todos os bancos que importam a moeda, são alguns, né, e eles importam, essa moeda chega em São Paulo. Com a pandemia... Eles não tinham demanda de trazer esse dinheiro quando essa pandemia... Agora, por exemplo, o que a gente está vivendo? Esses bancos ainda não estão trazendo moeda para o Nordeste, porque ainda o volume não está valendo. A logística é muito cara. Então, assim, o cliente final, quando vai comprar, ele fala assim, Pedro, quanto é o dólar? Um exemplo. Aí agora eu digo 5,30. Ele fala, poxa, mas está 5,05 comercial. Eu digo, mas eu pago um custo dessa moeda para ela vir de São Paulo para minha loja para eu poder lhe vender. Custo e ele não real, pensa nesse... né? Custo real, que eu pago mesmo. No final do mês, vem lá na minha... já é debitado aquele custo ali de 2% do dólar, 2,5% do euro, e assim vai. E aí, quando o ano passado a gente achou que essa pandemia estava acabando, começou a voltar o movimento, foi quando começou a Omicron, aí, né? De novo, segurou. Todo mundo recuou. E a moeda não chega no Nordeste, então está chegando caro. Queria fazer uma pergunta para o Pedro. Pois não. Nesse caso, Pedro, e como é que compensa em relação aos tipos, né, VTM, enfim, o dinheiro digital nesse caso, o custo é menor, termina sendo mais atrativo para o comprador? Eu acho que no fim das contas não, né? Na verdade, o VTM que você mencionou aí, ele tem já o IOF de 6,38, né? Já então, um peso já tira, né, todo, mesmo pagando um custo alto da moeda papel, o cartão, apesar de ter se aproximado muito da cotação do papel, mesmo assim continua mais alto. Então, mesmo assim ainda vale o papel. É o que eu imaginei até hoje, minha cultura é essa. Eu prefiro o papelzinho bem cuidado. O cliente, assim, quando eu digo, o VTM... Você é conservador. O VTM, hoje em dia, eu olho mais para quando é uma criança, um adolescente, vai morar fora e você, né? Porque a gente que é mais velho tem um cartão de crédito, você libera o cartão ali, ganha milha, ganha isso, ganha aquilo. O PRL não falou, não foi por conta de tempo, não. Foi falha minha, que era criptomoedas. Eu ia falar muito sobre criptomoedas, mas em outra oportunidade a gente vai falar. Qual é o seu entendimento de criptomoedas, hein, PRL? É uma realidade ou ainda vai levar tempo para fincar? Eu acho que vai levar um tempo para fincar. O que acontece hoje nas criptomoedas é que as pessoas, pelo menos esse é o meu entendimento, elas não têm muita ideia do que elas estão fazendo, né? O que é uma criptomoeda? O que é um projeto criptográfico? Existe um projeto ali por trás, com desenvolvedores, com um time completo, que estão propondo alguma solução, tá? Então, todos os projetos, eles têm um desafio e uma solução. Você pode encontrar isso aonde? No white paper, que a gente chama de cada projeto, tá? Então, você tem vários projetos aí que são bons, né? Por exemplo, Polkadot, a rede Phantom, enfim, tem vários projetos que parecem sólidos, e eu acho que cabe a cada investidor buscar qual é o projeto que mais se adequa aos seus objetivos. Então, eu acho que quando você busca conhecimento, você vai achar coisa boa. Mas se você se deixar levar por essa alegria que tem no mercado, Bitcoin caiu, comprou, a Ethereum caiu, comprou, eu acho que não é assim que funciona. Você tem que entender o que é que está acontecendo, o que é o Bitcoin. O Bitcoin é completamente diferente de Ethereum. E olha, Ethereum é uma rede
construída para que aplicativos se juntem a ela, aplicativos de NFT, aplicativos de jogos, aplicativos de finanças descentralizadas. O Ethereum Felipe, é muito importante. Perrelli, o tempo estoura, mas a gente promete ao ouvinte que em outra oportunidade vamos falar sobre criptomoedas. Obrigado aos amigos, repórter CBN.